Olha, existe uma estratégia de vida que é, bem, perigosa, mas ao mesmo tempo incrivelmente poderosa. Ela se baseia numa única ideia. Uma ideia que pode dar propósito, clareza e uma direção quase implacável para a vida de alguém. E hoje, a gente vai analisar essa estratégia através de um dos personagens mais fascinantes da cultura pop. Declare guerra a seus inimigos. Essa frase é forte, né? A ideia por trás dela é que a vida é uma batalha constante. E ter um adversário bem definido, isso é a chave para o foco. E olha, essa ideia de encontrar um propósito no meio do conflito tem um estudo de caso simplesmente perfeito para a gente analisar. Light Yagami, o protagonista de Death Note. A jornada dele é a encarnação dessa estratégia, sabe? Mostra tanto o poder absurdo dela quanto os perigos, que são catastróficos. É ele que vai estar no centro da nossa análise hoje. Ok, vamos lá. A guerra por um propósito. Para começar, a gente precisa entender como é que definir um inimigo pode, do nada, criar um senso de propósito super poderoso. É o que a gente chama de estratégia da polaridade. E a ideia é bem essa. Ela acaba com as ambiguidades da vida. Em vez daquele mundo cheio de incertezas, de repente tudo vira uma missão muito clara. Passa a existir um nós e um eles, um bem e um mal. E o caminho a seguir fica cristalino, super nítido. Certo. Inimigo, combustível para o poder. E olha, acho que ninguém usou essa estratégia de um jeito tão rápido e tão eficaz quanto o Light Yagami. Vamos ver como ele transformou a simples identificação de um inimigo no combustível para o seu poder. No exato instante em que ele encontra o Death Note, o mundo do Light racha no meio. Acabou, não tem mais área cinzenta. A partir dali, existem só os criminosos, que para ele são indignos, e ele, o juiz supremo que vai trazer a justiça. Essa divisão radical, isso é a estratégia da polaridade em ação, pura e simples. E aqui está o ponto central. Pro Light, os criminosos, e depois, qualquer um que ficasse no caminho dele, não eram só obstáculos a serem vencidos. Não! Eles eram a própria razão da existência dele como Kira. Eram eles que alimentavam a motivação, que justificavam cada ato, consolidando aquela nova identidade que ele criou. Mas toda estratégia tem um momento de teste, né? E essa atinge o seu ápice quando um adversário à altura entra em cena. A gente vai analisar agora a fase mais crítica, a chegada daquele inimigo que é, em muitos sentidos, um verdadeiro espelho. Então, o que acontece quando o inimigo é o seu reflexo? O que acontece quando a força que se opõe a você tem a mesma genialidade, o mesmo foco, a mesmíssima determinação? Bom, a resposta está naquele duelo psicológico lendário entre o Light e o detetive L. A verdade é que foi a presença do L que forçou o Light a evoluir. Quando a gente olha para essa rivalidade, o que se vê é um espelho. Inteligência, genial dos dois lados. Foco, implacável. Determinação, absoluta. Foi essa competição que fez o Light ficar realmente brilhante, porque ele precisava antecipar, manipular, superar uma mente que era igual à dele. O inimigo, nesse caso, afiou as habilidades dele até o limite. Isso mostra, de forma brilhante, o poder da polaridade. Pensa bem, sem o L, o Light seria só um estudante genial com um poder muito perigoso. Mas com o L, ele ganhou um palco. Um palco para testar e consolidar essa persona de Deus do Novo Mundo. O inimigo deu a ele a chance de provar a própria narrativa de poder que ele estava construindo. Mas, como a gente sabe, toda estratégia que é levada ao extremo tem um ponto fraco. E agora a gente vai para a parte da queda, para ver como essa fixação absoluta na polaridade, inevitavelmente, leva à autodestruição. A descida do Light seguiu um caminho quase que previsível, sabe? Primeiro vem o isolamento. Todo mundo vira um inimigo em potencial. Isso leva, claro, à paranoia. Ele fica preso na própria rede que criou. O resultado? Uma arrogância que cega completamente. E daí vem a queda. É a consequência final da obsessão. No final das contas, a causa da derrota dele foi a mesmíssima estratégia que o deixou tão poderoso. É irônico, né? Essa visão de mundo em preto e branco impediu ele de ver as ameaças que estavam ali, na zona cinzenta, às vezes dentro do seu próprio círculo de confiança. A obsessão com o inimigo principal, o L, simplesmente cegou ele para todo o resto. Então, qual é a lição que a gente tira da ascensão e queda do Kira? Vamos resumir aqui o que essa aplicação fascinante e trágica da estratégia da polaridade nos ensina. Fica bem claro que a estratégia da polaridade é uma faca de dois gumes. De um lado, declarar a guerra cria um propósito muito forte. O inimigo te afia.
define quem você é. Mas do outro lado, o preço é altíssimo. A polaridade extrema leva ao isolamento, à paranoia. Ela cria pontos cegos na sua estratégia que são fatais. E no fim, o indivíduo vira uma vítima da própria obsessão. A saga toda do Light Yagami deixa a gente com uma pergunta fundamental para refletir, né? Se um adversário pode forçar alguém a ser a sua melhor versão, mas ao mesmo tempo pode levar essa pessoa à ruína completa, então fica a pergunta: até que ponto um inimigo nos define?